Capitalismo ou comunismo? Que bicho é esse? É de comer ou de beber? Capitalismo ou comunismo? Que bicho é esse? Eu não sei! Capitalismo ou comunismo? Pra onde irei? Eu não sei. Capitalismo ou comunismo? Que bicho é esse? É de comer ou de beber? De comer ou de beber? Capitalismo ou comunismo? Pra onde irei? Eu não sei. Capitalismo ou comunismo? Capitalismo ou comunismo? Pra onde irei? Capitalismo ou comunismo? Que bicho é esse? Pois é, que bicho é esse, né? É óbvio que essa pergunta não procura por uma resposta de dicionário, porque para isso você já tem a Wikipédia, o Google. Essa pergunta procura por aquela resposta que vai mostrar aqueles detalhes que afetam o nosso dia a dia, que é aquele detalhe que normalmente você não encontra nos vídeos produzidos, seja por um lado ou outro. Ou talvez sim, e meus 83 de QI é que não conseguem entender. Mas vai que, né? Não custa perguntar. E essa pergunta eu quero endereçar tanto ao pessoal comunista quanto ao pessoal capitalista. É uma pergunta aberta que qualquer um que queira responder pode fazê-lo, mas para não ficar muito solto, eu escolhi 4 representantes de cada lado para marcar nas redes sociais. E no time comunista, começando com o canal Tempero Drag, com a Rita Von Hunt, o canal Humberto Matos, que é o próprio nome do youtuber, o canal Ian Neves, no caso Ian Neves Oficial, e o canal Frederico Crepe, também, que é o nome do próprio youtuber. No time capitalista, eu vou marcar o Renan Santos, do canal MBL Live TV, Samuel Borelli, do canal com o mesmo nome, o Bruno Dias, do canal Mídia BH, e o Wagner Tomazoni, do canal Traje Cômico. Dito isto, vamos à cebola, ou melhor, a primeira camada da pergunta. E o copo Stanley? Que isso? Patrocinador? Não. Biluga, ele simplesmente nadava no oceano ali, junto com as amigas biluguinhas. E me deparei com esse vídeo. No resumo, ele fala sobre como talvez esse copo não seja tão necessário assim em países com temperaturas elevadas, mas mesmo assim se tornou um campeão de vendas por aqui. Se você nunca ouviu falar desse copo, não se sinta sozinho. Antes desse vídeo eu nem sabia da existência dele. Mas confesso que a proposta de reter o calor de uma bebida por 48 horas me fez pensar na minha garrafa térmica que não segura o café quente do início da manhã até o almoço. Ideia essa que foi desfeita no momento em que eu vi o preço do copo mais barato da linha deles. Depois disso, nem quis saber se eles vendem garrafa para café. Então, é óbvio que vocês já repararam o quanto nós consumimos coisas que talvez não sejam tão necessárias assim. Afinal, você vai levar 48 horas para beber o seu café? Eu queria que minha garrafa térmica segurasse meu café quente por umas 6 horas no máximo. Mas então, por que essas coisas acontecem? Trocar de carro todo ano? Comprar uma quantidade de calçados que você nem dá conta de usar? Ou que tal uma placa de vídeo de computador a cada nova geração? Um celular, talvez? Exemplos não vão faltar, mas o que pega aqui isso é só resultado de uma campanha cara e bem elaborada de marketing? Ou talvez tenha a ver com a nossa maneira de ser? Veja bem, eu tenho asma e não fumo. Portanto, você pode fazer a melhor propaganda do universo com os melhores marqueteiros que o mundo dispuser e mesmo assim não vai conseguir me vender nenhum cigarro. Então, até que ponto eu realmente sou só um beluga cujos atos são influenciados pela propaganda? Calma, como eu disse, isso é uma pergunta cebola. No vídeo, temos que admitir a esquerda perdeu, Humberto Matos fala sobre os problemas climáticos e a relação disso com o capitalismo. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, meu professor de geografia nos dizia que se o mundo adotasse o padrão de consumo norte-americano, nós não só teríamos uma crise energética, como não haveria matéria-prima suficiente para atender a demanda. Seja lá o quão verdade é o mérito da questão, de fato, nós vivenciamos tempos esquisitos.
já tem flores nascendo no permafrost, existem países que vivenciam ondas de calor nunca antes vistas, já fala-se em disputa por água em algumas regiões do planeta. Enfim, vocês não precisam de um beluga para saber isso. A questão é que o nosso modo de consumo parece um saco sem fundo, nunca é suficiente. E já somos quantos bilhões no planeta? Já existe até a obsolescência programada dos produtos, porque se o consumo parar, nossas indústrias quebram. E se elas quebram, pessoas ficam desempregadas. E já perceberam onde isso vai parar. Tá, mas e aí? E aí que o capitalismo, ou os discursos deste, não parecem dar muita bola para essas questões. Haja visto que na prática, já há uma disputa dos países com acesso ao norte do planeta por regiões que ficarão descobertas pelo gelo. Ao contrário de uma preocupação se isso significa que estamos a caminho para uma autodestruição. E aqui nós vamos para a segunda camada da cebola. Assistindo esse vídeo, no minuto 33 e 44, Rita Von Hunt vai dizer: Então, mais uma vez, essa nossa classe de servidores e servidoras, ela é um extrato da classe trabalhadora. A classe trabalhadora só consegue qualquer coisa quando se une numa demanda comum, quando tem como horizonte uma luta comum, que coloca todo mundo em pé de igualdade, né? A ideia de um servidorismo público que está pouco se lixando para terceirização não é um serviço público. É o projeto neoliberal que celebra dia e noite, que agora a gente se mata entre a gente cria inimizade entre a gente não se vê como uma classe que poderia se unir para lutar, para demandar, para exigir, para eleger, para reformar. A gente se vê como concorrentes e inimigos, né? E então, de certa forma, né, sobrepor essa lógica da concorrência, da inimizade, para construir laço de coletividade, para, enquanto classe, ser capaz de produzir essas demandas. E, de alguma forma, também, ter essa classe sempre insatisfeita, no sentido da demanda do impossível. Por exemplo, quando Flávio Dino foi governador do estado do Maranhão, ele criou um piso salarial para a educação que era o maior do país. E ele atraiu mão de obra qualificada para a educação de todo o país para lá. Agora, o que esses funcionários e funcionárias contratadas com um piso salarial melhor vão ter que fazer? A próxima demanda, que é que todo professor e professora de escola pública tenha mestrado e doutorado garantido por universidade pública. E aí o sonho do Paulo Freire, que a educação é fruto de pesquisa e é um processo contínuo, infinito, acontece, sabe? De novo, né, acender as nossas esperanças de que a política é outra forma de fazer guerra. E eu não sei se são meus 83 de QI, que não ajudam muito, mas queria aqui usar um exemplo prático para ilustrar essa camada. Lula sempre foi vendido pelos marqueteiros e atacado pela turma da direita como alguém da esquerda. Um sujeito ligado à Rússia, a Cuba, a Fidel, a Che Guevara e ararara. Mas, quando ele foi negociar com os grevistas das universidades públicas, ele usou a velha tática de dividir para conquistar, separando as classes dos técnicos das dos professores, os TAI, nas mesas de negociação. Chegou até a criar um sindicato sem representação para tentar emplacar uma negociação. E a dúvida que me vem é, ele fez dessa forma porque o capitalismo o obriga a fazer essas escolhas? Se estivéssemos no comunismo, ele agiria diferente? Porque essa atitude que ele tomou não constrói laços de coletividade, isso só destrói. Uma outra dúvida, ainda na fala da Rita, é sobre a demanda do impossível. Porque essa coisa de manter a classe sempre insatisfeita, isso não me parece muito diferente desse consumo desenfreado que se vê no capitalismo. Porque quando é que tá bom? Isso é subjetivo. O piso salarial bom para mim pode não ser para você. E ararara. Sendo assim, quem é que vai dizer qual é o limite? E quem é que vai aceitar esse limite? Percebe onde estou chegando? Quem faz as escolhas o faz porque estamos vivendo
sob o capitalismo, mas se estivéssemos no comunismo as pessoas agiriam diferente, fariam escolhas diferentes. Essa é a derradeira camada. Porque, olhando para o post do Humberto de Matos no Twitter, por exemplo, ele afirma assim: capitalismo é um modo de produção e este convenceu a maior parte das pessoas que o ser humano é o problema. Não é. O problema é o modo de produção que cria essa humanidade. Não é nossa natureza que está nos destruindo, é o capitalismo, e derrotá-lo é questão de sobrevivência. E sabe o que isso fica parecendo? Que eu não escolho gastar dinheiro com um copo Stanley. É o modo de produção que me faz fazer isso. Não é o Lula e seu governo que escolheu negociar dessa forma. É culpa do modo de produção, da ideologia, ou seja lá que bicho é esse. Quer ver um paralelo? Pega a turma dos libertários, ANCAPs, esse pessoal. Será que com o fim do Estado, todos aqueles empresários corruptos, políticos corruptos, ou seja, pessoas corruptas, vão desaparecer? Com o fim do Estado irá desaparecer a ineficiência, o desperdício, a falta de caráter? O Estado, da forma como é dito, parece uma entidade abstrata que mantém o controle dessas pessoas para que elas sejam o que são. Quem é o Estado senão as pessoas que lá estão e as que apoiam quem lá está? Por acaso há um portal mágico que se abre com o fim do Estado e as pessoas passam a ser melhores e tudo passa a funcionar com mais eficiência? São perguntas que normalmente você não vê o pessoal trabalhando nos seus vídeos. Então, essa guerra política a qual se refere a Rita Von Huth alimenta essa polarização, onde o comunismo quer destruir o capitalismo e vice-versa. Então, o Twitter do Humberto aí, temos que destruir, derrotar o capitalismo. Esse discurso parece ajudar mais a lógica da concorrência, da inimizade, do que a ideia de construir laços de coletividade. Porque, no fim das contas, nós somos da classe humana. E até que o Elon Musk é um vagabundo. Consiga ofertar um novo lar para a humanidade, nós só temos essa casa. E nós continuamos a crescer. Já estamos em quantos agora? E como a Rita bem disse, vamos continuar adoecendo, envelhecendo, e mais, vamos continuar desejando e querendo consumir. Ou a China é menos consumista que outros países por estar mais próxima desta ou daquela ideologia? A antiga União Soviética poluía menos o planeta? Os russos consomem menos que os brasileiros, por exemplo? Mas nós temos a Coreia do Norte, que tem um consumo bem modesto de energia, por exemplo. Sim, mas eles fazem isso por opção ou porque, assim como eu tenho uma restrição fisiológica que me impede o desejo de fumar, eles têm uma restrição no seu modo de produção. Então esse fogo cruzado entre capitalismo e comunismo serve a quem, afinal? O Arthur Duval, quando foi responder o Humberto no vídeo Arthur Refuta Teorias de Esquerdistas, tá nos cortes da MBL Live, diz que sem o capitalismo as coisas não funcionam. Não funciona para quem? Né? Ou funciona bem para quem? Porque por quem que você está respondendo, Arthur? Né? Parece que você se sentiu no direito de advogar pelo capitalismo, respondendo por todos. Será que o povão concorda com você? Será que eles têm opção? Em que momento eles puderam testar essa ou aquela outra opção para dizer se realmente é isso ou aquilo que funciona? Ah, mas está nos livros. Eu estudei. Ok. Talvez os belugas não tenham essa mesma oportunidade. E como é que funciona isso para eles? Porque, tanto na fala do Arthur quanto na fala do Humberto, tem-se a impressão que o mundo nasceu capitalista. Só que antes do mundo ser o que é hoje, ele já foi várias coisas, vários bichos diferentes. E de lá para cá o que mudou? Explorávamos menos? Escravizávamos menos? Guerreávamos menos? A Rita Von Huth e o Renan Santos, por exemplo, ambos tiveram o privilégio de estudar na USP, uma das melhores universidades que o Brasil possui. Os dois demonstram ter lido muito, estudado muito, mas eles encontram-se em lados opostos. Ou seja, nenhum dos dois se encaixa no lugar do ignorante e suas escolhas parece que foram embasadas na nata intelectual que nós temos. Então, será que dá para culpar o QI de alguém pelas escolhas que ele faz? Se você fosse mais inteligente, não faria as escolhas que você faz. O nosso mundo seria bem melhor sem você, beluga, seu burro. Enfim, resta saber agora qual escolhas vocês vão fazer. Vão ignorar a minha pergunta? E se no lugar de 40 inscritos eu tivesse 40 milhões de inscritos? A resposta a essa pergunta seria a mesma? Eu sou o Beluga e você acabou de assistir o quadro Eu Mesmo e os Meus Botões no canal 83. A resposta a essas e outras perguntas estão no futuro. Se eu estiver vivo, te encontro por lá. Tchau!